Quem nunca sentiu aquela saudade que aperta o peito? Uma falta imensa de quem partiu e deixou um vazio que parece teimar em não ir embora. É um sentimento universal, não é? Uma pontada de dor que nos lembra da fragilidade da vida e da profundidade dos nossos laços. A gente se pega olhando para o céu estrelado ou para o horizonte distante do mar e se pergunta: será que um dia vamos nos reencontrar? Será que o amor, esse sentimento tão vasto e poderoso, realmente atravessa todas as barreiras do tempo e do espaço? Ou será que tudo se perde, como areia entre os dedos? Essa busca por respostas, por um consolo que acalme a alma inquieta, é parte intrínseca da nossa jornada humana. Nos vemos vulneráveis diante do mistério da vida e da morte, buscando um sentido maior para a dor, para a ausência, para a própria existência. É natural questionar. É humano sentir. E é justamente nesse ponto de interrogação que a esperança pode surgir, como uma brisa suave que nos toca o rosto em um fim de tarde. Mas e se houvesse uma sabedoria profunda? Um ensinamento que nos convida a olhar para tudo isso com outros olhos. Uma voz que, com serenidade e compaixão, nos guia por entre os véus da incerteza. É nesse ponto que a figura de Divaldo Franco se ilumina em nossos corações. Ele que, com a luz de Joana de Ângeles, nos oferece um farol, uma perspectiva que transcende o visível e o palpável. Ele nos mostra a verdadeira força dos reencontros espirituais, a eternidade dos afetos que cultivamos. É uma verdade que acende uma chama de esperança na escuridão da dor, nos convidando a ver a vida e a morte não como pontos finais, mas como transições, como capítulos de uma mesma história de amor. Divaldo nos ensina que os laços mais profundos, aqueles tecidos com carinho e verdade, nunca se desfazem. Eles persistem, evoluem e nos esperam. Então, eu te convido para uma jornada do coração, para um mergulho nessa sabedoria que nos guia da angústia da separação, para a certeza de que os laços de amor são eternos. É um convite para sentir a presença e a conexão de uma forma que transcende o que os olhos podem ver, trazendo serenidade e paz para a alma. Que tal abrirmos juntos o coração para essa reflexão, para essa verdade que nos abraça e nos conforta? A primeira grande verdade que Divaldo e Joana nos trazem é tão simples e tão vasta que a vida não cessa, que a alma é imortal. É um entendimento que nos abraça, como um cobertor quente em uma noite fria, e começa a desfazer o nó da angústia que se instala quando a separação parece definitiva. Não somos apenas carne e osso, somos espírito, essência, uma chama que brilha e que não pode ser apagada pelo vento da transição que chamamos de morte. Essa consciência nos permite olhar para o que parecia um fim, com os olhos da continuidade. A saudade ainda aperta, sim, mas ela vem acompanhada de uma certeza silenciosa, de que o amor que sentimos não é em vão, de que ele é o fio dourado que nos conecta eternamente. Lembro-me de uma senhora, Dona Lúcia, uma alma gentil que morava em um cantinho tranquilo de Minas Gerais. Sua casa era um jardim, repleto de flores de todas as cores, mas o seu maior carinho, sua paixão, eram as orquídeas. Ela as cultivava com um zelo que parecia um diálogo, sussurrava com elas, cuidava de cada folha, de cada broto, como se fossem seus próprios filhos, seus netos, principalmente o pequeno Gabriel. Adoravam vê-la ali, sentada em sua cadeira de balanço, cercada por aquela explosão de vida e perfume. Dona Lúcia partiu, de mansinho, como quem adormece em um fim de tarde. A tristeza foi imensa. Gabriel, um menino de coração sensível, sentiu o peso da ausência de uma forma muito profunda. O jardim, antes tão vibrante, pareceu murchar um pouco com a partida dela. As orquídeas, sem o toque diário e o carinho de Dona Lúcia,
começaram a perder o viço. A família tentou cuidar, mas não era a mesma coisa. Parecia que o espírito do jardim tinha ido embora com ela. Passaram-se alguns meses. A dor ainda era viva, mas a vida seguia seu curso. E então, no aniversário de Dona Lúcia, Gabriel estava no jardim, com o coração apertado de saudade. Ele olhava para as orquídeas, quase desistindo de vê-las florescer novamente. Mas, em meio às folhas secas e caídas, em um vaso que parecia sem esperança, ele viu um broto, pequenino, mas firme. E de repente, no dia seguinte, uma haste começou a se erguer e em poucos dias, uma flor desabrochou. Uma orquídea rara, de um tom de roxo profundo, exatamente a que Dona Lúcia mais amava, e que não florescia há anos. Não era apenas uma flor, era um milagre. Gabriel sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. Um perfume que ele jurava ser o de sua avó. Aquele momento foi um bálsamo para sua alma. Ele sentiu a presença dela ali, não de forma visível, mas em uma vibração de amor. Em uma certeza de que ela estava bem, de que o carinho dela ainda alcançava o jardim e o coração dele. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, eram de um alívio profundo, de uma paz que preencheu o vazio. Essa história, e tantas outras que se repetem em diferentes formas, nos mostram que a vida não se encerra, que o amor não se desfaz em pó. A alma, essa parte eterna que somos, continua sua jornada. Dona Lúcia não estava fisicamente ali, mas sua essência, seu amor, a energia que ela dedicava à vida, ainda pulsava. A orquídea foi um portal, um lembrete delicado de que a conexão transcende o corpo físico. Não são meras coincidências, amigos. São os toques sutis do invisível, a melodia da alma que continua a cantar. É a prova, sentida no mais profundo do nosso ser, de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não o contrário. A morte é uma passagem, uma porta, nunca um fim. E se a alma é imortal, se ela continua sua jornada, então, o que acontece com os laços de amor que cultivamos aqui? Eles também persistem, de alguma forma, em algum lugar. Essa é a próxima etapa do nosso entendimento. Aprofundar essa certeza. Sim, essa é a grande questão que nos toca no mais profundo. Se a alma é imortal, se ela segue seu caminho, o que acontece com o amor que plantamos, com os laços que tecemos com tanto carinho aqui na terra? Será que eles se desfazem como um fio solto, ou permanecem, firmes, vibrantes, mesmo que invisíveis aos nossos olhos físicos? Divaldo Franco e Joana de Ângeles nos convidam a compreender que o amor, esse sentimento tão essencial, é a própria essência da vida. Ele não é algo que se limita ao corpo ou ao tempo. O amor é uma força, uma energia que transcende todas as barreiras. É um laço invisível, mas indestrutível, que une os corações. Esteja um lado aqui e o outro além do véu. Pensemos em Marcos, um jovem que perdeu sua mãe, Dona Ana, muito cedo. Ela era seu porto seguro, sua confidente, a voz que sempre o acalmava. A ausência dela deixou um vazio imenso, uma dor que parecia não ter fim. Marcos se via muitas vezes em seu quarto, olhando para as fotos da mãe, sentindo um nó na garganta. Ele se perguntava se ela estava bem, se ainda pensava nele, se o amor deles havia se perdido na imensidão. Os dias se arrastavam. A saudade era companheira constante. Uma tarde, enquanto Marcos estava em casa, imerso em pensamentos tristes, um perfume suave invadiu o ambiente. Era o cheiro de jasmim, a flor preferida de Dona Ana. Ela sempre tinha um vaso de jasmim na cozinha, e o aroma era inconfundível. Marcos olhou ao redor. Não havia nenhuma flor de jasmim ali, nenhuma planta,
mas o perfume era real e trouxe uma sensação de paz tão grande, um conforto que ele não sentia há muito tempo. Era como se um abraço silencioso o envolvesse. Naquela noite, Marcos sonhou com sua mãe. Não foi um sonho de despedida ou de dor. Ela estava linda, sorridente, com aquele brilho nos olhos que ele tanto amava. No sonho, ela não disse uma palavra. Apenas o olhou com um amor tão profundo, tão sereno, que Marcos sentiu a alma aquecida. Ao acordar, a sensação de paz permaneceu. Ele sabia, com uma certeza que vinha do coração, que aquilo não era apenas um sonho, era um reencontro, uma mensagem de amor. Esses são os toques sutis do invisível, as manifestações desse laço que não se rompe. Quantos de nós já não sentiram uma brisa inexplicável em um momento de dor? Ou ouviram uma melodia que de repente nos remeteu a alguém que partiu? Ou tiveram uma intuição forte, um pensamento claro que trouxe consolo e direcionamento? São os nossos amores, nossos guias espirituais, nos enviando sinais, nos mostrando que a conexão continua. Não se trata de ver com os olhos físicos, mas de sentir com a alma. É uma percepção mais profunda. Uma sintonia que se estabelece quando abrimos o coração para essa possibilidade. Divaldo nos ensina que nossos entes queridos continuam suas jornadas em outras dimensões, mas que o amor é a ponte. O fio condutor que permite que eles nos alcancem, que nos inspirem, que nos confortem. Essa presença não é uma fantasia, é uma realidade espiritual. Eles estão ao nosso lado, observando, torcendo, nos amparando em nossos momentos de dificuldade. O cheiro de jasmim para Marcos não foi uma ilusão. Foi um lembrete amoroso de que sua mãe estava ali, perto, vibrando em sua sintonia. O sonho foi um bálsamo, uma certeza de que o amor deles era eterno. Quando nos permitimos sentir essa verdade, a dor da saudade não desaparece por completo, mas se transforma. Ela ganha um novo matiz, um tom de esperança e gratidão. A certeza de que o amor persiste, de que os laços são invisíveis, mas fortes, traz uma serenidade que acalma a alma inquieta. Passamos a olhar para o céu estrelado não mais com a pergunta onde eles estão, mas com a certeza de eles estão em paz e nos amparam. É um convite para abrir os sentidos do coração, para perceber esses toques de amor que nos chegam de além da vida. E quando o coração se abre, quando a alma se permite sentir, é então que a magia do reencontro acontece. Não me refiro a um reencontro físico, como imaginamos em nossos sonhos mais doces, mas a algo muito mais profundo, muito mais transformador. É a reunião das almas, a conexão que transcende o véu, que se dá no silêncio do coração, na certeza que se instala na alma. Divaldo nos fala de uma reconciliação que muitas vezes precisamos fazer primeiro conosco, para então estarmos abertos ao reencontro com aqueles que partiram. Ele nos lembra que muitas das nossas dores e saudades vêm de questões não resolvidas, de perdões não concedidos ou de mágoas que guardamos sem perceber. E é justamente nesse espaço de cura interior que o amor encontra o caminho para se manifestar de forma plena. Pensemos em João, um homem de quase 50 anos, que carregava um peso grande no peito. Seu pai havia desencarnado há muito tempo, quando João ainda era um jovem. A relação deles havia sido difícil, marcada por desentendimentos, por palavras duras e por uma distância que parecia intransponível. João sentia a falta do pai, mas junto com a saudade, vinham também o remorso e a incompreensão. Ele se perguntava se havia feito o suficiente, se havia dito o que precisava ser dito, se o pai o havia perdoado, ou se ele mesmo havia perdoado o pai. Essas perguntas ecoavam em sua mente, roubando-lhe a paz. Ele buscava consolo, lia livros, ouvia palestras, e foi em uma dessas buscas que as palavras de Divaldo Franco
começaram a tocar sua alma. A ideia de que somos espíritos em evolução, que todos carregamos nossas imperfeições e desafios, começou a ressoar em seu interior. João percebeu que seu pai, com suas durezas, suas ausências, também era um espírito em aprendizado, com suas próprias dores e medos. Ele não era apenas o pai que ele conheceu na terra, mas uma alma em jornada. Essa nova perspectiva abriu uma fresta de luz em seu coração. João começou a orar de uma forma diferente, não mais pedindo que o pai voltasse, ou que a dor passasse, mas pedindo compreensão, pedindo que a luz do perdão o envolvesse. Ele começou a perdoar o pai pelas falhas que ele percebia, e mais importante, começou a se perdoar por não ter compreendido antes, por não ter sido o filho que ele achava que deveria ter sido. Uma noite, João sonhou. Foi um sonho vívido, diferente de todos os outros. Ele se viu em um campo vasto, sob um céu azul sereno. E lá estava seu pai. Não o pai rígido e calado que ele se lembrava, mas um homem com um olhar gentil, um sorriso suave no rosto. O pai não disse uma palavra. Apenas o olhou com um amor tão puro, tão incondicional, que João sentiu um calor imenso invadir seu peito. Era um amor que transbordava, que curava todas as feridas, todas as mágoas. No sonho, João sentiu uma profunda paz. Ele não precisava de palavras, não precisava de explicações, apenas a presença, o amor, a compreensão silenciosa. Era como se as almas se abraçassem, reconhecendo-se além do tempo e das experiências terrestres. Quando acordou, as lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um alívio profundo, de uma gratidão imensa. Ele sentiu que o nó em seu peito havia se desfeito. Aquele sonho não foi apenas um sonho, foi um reencontro. Foi a manifestação da continuidade do amor, da força do perdão que abre portas invisíveis. João sentiu a presença de seu pai de uma forma que nunca havia sentido antes, não como uma ausência, mas como uma presença amorosa que o amparava. Ele entendeu que o reencontro não exige a volta ao plano físico, mas a conexão das almas, a sintonia dos corações que se perdoam e se amam. A partir daquele dia, a vida de João mudou. A saudade ainda existia, mas vinha agora com um sabor diferente, um sabor de paz e de certeza. Ele sabia que o amor que o unia ao pai era eterno, que as dificuldades haviam sido lições para ambos, e que o verdadeiro reencontro acontecia a cada vez que ele sentia a leveza do perdão em seu coração. A cada vez que ele olhava para o céu e sentia aquela brisa suave lhe butocar o rosto. A paz que ele tanto buscava, finalmente, havia florescido em sua alma. Essa história nos mostra que a verdadeira reunião de almas é um processo de cura, de aceitação, de amor incondicional. Ela nos lembra que não há barreiras para o amor que perdoa, que compreende, que se estende além da vida. Nossos entes queridos estão sempre conosco. Não da forma que nossa mente limitada espera, mas de um jeito muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Basta que abramos o coração para sentir essa presença, para sentir o calor desse abraço invisível que nos conforta e nos guia. É uma promessa de que o amor, esse elo dourado, jamais se desfaz. Quando o coração se abre para a verdade da imortalidade da alma e da eternidade dos laços de amor, algo profundo começa a mudar dentro de nós. Não é apenas uma teoria, uma crença distante. É uma transformação que nos toca no dia a dia, na forma como vemos a vida, como lidamos com as adversidades e como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. É como se uma luz suave se acendesse, iluminando os cantos escuros da nossa alma. Essa compreensão nos traz uma compaixão mais profunda, uma capacidade de olhar para o outro com mais ternura,
de entender que cada um de nós está em sua própria jornada de aprendizado, com suas dores, suas falhas, suas lutas invisíveis. De repente, aquele que nos irritava, ou aquele que parecia tão diferente, passa a ser visto como um irmão de caminhada. Alguém que também busca a luz, mesmo que tropeçando no caminho. Não vemos mais apenas os erros, mas a alma por trás deles, o espírito em evolução. A paciência também floresce em nosso jardim interior. Diante dos desafios da vida, daquelas demoras que nos afligem, daquelas perdas que nos parecem injustas, começamos a entender que há um tempo para tudo, que a vida, essa grande mestra, nos oferece as experiências necessárias para o nosso crescimento. A pressa diminui, a ansiedade se acalma, passamos a confiar mais no fluxo da vida, no plano maior que se desenrola, mesmo que não possamos ver todos os detalhes. É como observar um rio, que segue seu curso, contornando obstáculos, mas sempre avançando em direção ao mar. E a gratidão. A gratidão se torna uma melodia constante em nosso coração. Não apenas gratidão pelas alegrias, pelos momentos bons, mas também pelos desafios, pelas lágrimas, porque percebemos que tudo faz parte de um propósito maior. Gratidão pelo amor que recebemos, pelo amor que damos, pela oportunidade de estar aqui, aprendendo, evoluindo. Gratidão pela certeza de que os laços de afeto são eternos, que aqueles que amamos continuam conosco, de outras formas, em outras dimensões, nos amparando e nos inspirando. Lembro-me de Clara, uma mulher que vivia intensamente, com um sorriso largo e uma energia contagiante. Sua vida era cheia de planos, de sonhos, de viagens. Mas um dia, a notícia veio como um raio em céu azul. Seu irmão mais novo, Pedro, a quem ela amava com uma devoção imensa, partiu de forma inesperada. O mundo de Clara desmoronou. O sorriso se apagou. A energia se esvaiu. Ela se fechou em si mesma, mergulhada em uma dor que parecia não ter fim. O vazio era imenso, e a revolta contra a vida, contra o destino, tomou conta de seu coração. Os meses se arrastaram em uma névoa de tristeza. Clara não via sentido em nada. Não encontrava alegria em mais nada. Seus amigos tentavam se aproximar, mas ela os afastava. A família se preocupava, mas as palavras de consolo pareciam vazias. Ela se sentia perdida, sem rumo, como um barco à deriva em um mar agitado. Foi então que uma amiga, com muita delicadeza, sugeriu que ela lesse algo. Um livro, uma palestra. Clara, sem muita esperança, acabou ouvindo um áudio de Divaldo Franco. As palavras, suaves, mas firmes, sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade do amor, começaram a penetrar em seu coração endurecido. Ela ouviu histórias de reencontros, de sinais, de esperança, pela primeira vez em muito tempo. Uma pequena chama de luz pareceu cintilar em sua escuridão. Ela começou a mergulhar mais fundo nesses ensinamentos. Leu livros, assistiu a mais palestras. Aos poucos, a compreensão de que Pedro não havia desaparecido, mas apenas continuado sua jornada em outro plano, começou a se firmar em sua alma. A dor não sumiu, mas se transformou. De uma dor paralisante, ela se tornou uma saudade com esperança. Clara começou a perceber os toques sutis de Pedro em seu dia a dia. Uma música que tocava de repente e a lembrava dele. Um perfume que surgia do nada e trazia sua presença. Um pensamento claro que vinha em momentos de decisão. Ela sentia que ele estava ali, não fisicamente, mas em espírito, vibrando em seu amor. Essa certeza trouxe uma renovação imensa para Clara. Ela começou a se abrir novamente para a vida. Decidiu honrar a memória de Pedro não com tristeza, mas com alegria e propósito. Ela se voluntariou em um hospital, ajudando crianças em tratamento,
trazendo um pouco de leveza e carinho para aqueles pequenos corações. Ela passou a olhar para cada criança com uma compaixão imensa, vendo em cada uma delas a centelha divina, a alma em sua jornada. A paciência que ela desenvolveu, ao lidar com as dores e os medos das famílias, era notável. Ela compreendia que cada um estava vivendo seu próprio desafio e que o amor e a presença silenciosa eram muitas vezes o maior conforto. A gratidão preencheu seu coração. Gratidão pela vida de Pedro, pelos anos de convivência, pela certeza de que o amor deles era eterno. Gratidão pela oportunidade de transformar sua dor em serviço, em luz para outros. O sorriso de Clara voltou, mais maduro, mais sereno, mas ainda com aquela energia contagiante. Ela não vivia mais com medo da perda, mas com a certeza da continuidade. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que a dor pode ser um portal para um amor mais profundo, para uma compreensão mais vasta da existência. Ela descobriu um propósito renovado, uma paz que antes parecia inatingível. Essa é a verdadeira transformação interior que os ensinamentos de Divaldo Franco nos oferecem. Não é uma fuga da dor, mas uma forma de atravessá-la com fé, com esperança, com a certeza de que somos seres espirituais em uma jornada que transcende o tempo e o espaço. É a libertação do medo, a aceitação da vida em sua plenitude e a descoberta de uma paz que se instala na alma, preparando-nos para os reencontros futuros e para a plenitude do amor que nos aguarda. Quando compreendemos que a vida é uma jornada contínua, que o amor é a força que tudo une, e que os reencontros acontecem em planos que nossos olhos físicos não podem ver, uma verdade ainda maior se revela em nossos corações. Percebemos que não estamos sozinhos, que somos todos parte de uma imensa família espiritual. É como se cada um de nós fosse uma estrela no vasto céu, brilhando com sua luz própria, mas interligada a todas as outras em uma dança cósmica de amor e evolução. Divaldo e Joana nos convidam a ver a humanidade não como indivíduos isolados, mas como uma grande teia de almas, em diferentes estágios de aprendizado, todas buscando a mesma luz, a mesma paz. As dores de um, as alegrias de outro, tudo se entrelaça. O amor que dedicamos a quem partiu. Esse amor não fica restrito a ele. Ele se expande, irradia, toca outras vidas, outras almas. É uma energia que se propaga, que nutre o universo. Essa visão de unidade nos liberta de muitas amarras. O preconceito se esvai, a intolerância perde o sentido. Como podemos julgar um irmão de caminhada, se sabemos que ele também é um espírito em evolução, com suas próprias provas e desafios, seus momentos de luz e de sombra? Essa compreensão nos convida à compaixão universal, ao perdão generoso, à aceitação do outro. Não é uma jornada fácil. Claro que não. A vida terrena nos impõe seus véus, suas ilusões de separação. Mas a cada toque do invisível, a cada sensação de paz que o amor eterno nos traz, vamos desvelando essa verdade, que somos irmãos de alma, que o amor é a lei maior que rege o universo, que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula na grande história da nossa existência. Aqueles que amamos e que partiram, não se foram para sempre. Eles estão lá, em um outro plano, vibrando em nosso amor, torcendo por nós, esperando que um dia possamos nos reencontrar na plenitude da luz. Mas enquanto isso, a tarefa é aqui, é agora. É viver o amor em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento. É transformar a saudade em um motor de caridade, de serviço ao próximo, de construção de um mundo mais fraterno. É honrar a memória de quem amamos não com a tristeza do que se perdeu, mas com a alegria do que se viveu e com a certeza do que ainda virá. É entender que a verdadeira vida é a vida do Espírito,
e que o amor é o seu alimento mais precioso. E então, com tudo isso em mente, com o coração mais leve e a alma mais serena, como você escolhe viver a sua própria jornada? Como você decide transformar a sua dor em luz para o mundo? Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu sinto a luz. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem.